Bom dia, gente. Coisa boa, né? Tudo bem com vocês? Manhã maravilhosa. Que especial, gente. Nós podermos cantar com as nossas vozes, como o Márcio comentou. A gente não pode perder isso, sabe? Essa vontade de cantar e realmente cantar com as nossas vozes. Hebreus 3. Por favor, vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero compartilhar essa mensagem com vocês, mas em critério de tá duro não ajuda, né? Critério de devocional, vocês sabem que o nosso tempo na ceia aqui é limitado. Mas eu creio que Deus, Ele tem falado nesta manhã com nós e continuará por meio da sua palavra. Amém? Você crê em Deus? Diga amém. Você crê em Deus? Mais forte. Você crê em Deus? Oh, coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Todos nós devem estar perguntando assim, mas Diogo, a gente está fazendo o que aqui, né? Óbvio. Porque é uma pergunta simples, né? Ao mesmo tempo que a gente vive isso. A gente crê em Deus. E se nós estamos aqui, talvez com algumas dúvidas, mas nós cremos em Deus. E o lugar mais fácil de se crer em Deus, sabe onde que é? Aqui, na igreja. O lugar mais fácil de nós respondermos a essa questão é aqui. Porque quando vem os dias de desafio, de incerteza... obrigado, Mauro. De incerteza, de dificuldade, né? As provações, as tentações, seja no lar, no trabalho, a gente às vezes duvida, né? Às vezes a gente duvida. E o nosso coração tende a se tornar incrédulo e ingrato. E hoje é o tema, esse é o tema, incredulidade e ingratidão. Perceba que essas duas palavras, elas estão relacionadas, elas estão ligadas, porque por vezes nós não cremos em Deus, não no sentido de existência, mas no sentido de que Ele está agindo, de que Ele é soberano, de que Ele é onipresente, onisciente, e a gente acaba deixando o nosso coração duro e vindo a incredulidade, e a incredulidade ela é acompanhada da ingratidão. E muitas vezes quando a gente está passando por momentos difíceis, às vezes a gente é ingrato e por consequência a gente se torna incrédulo. E essa passagem aqui, ela fala disso. Nós vamos do capítulo 3, do 7 ao 19. Mas eu quero focar hoje do 7 ao 11. Vamos à leitura? Todo mundo encontrou? Hebreus 13, 7. 3, capítulo 3. Eu falei 13, desculpa. Hebreus 3, nós vamos do versículo 7 ao 19. Agora sim, vamos à leitura. O texto diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo.
Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso que se diz: se hoje vocês ouviram a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus estava irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar em seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar no descanso. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse domingo, Pai amado, por esses louvores. Somos gratos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Que coisa maravilhosa sentir a tua presença, Senhor Deus. Pai, sentir o teu Santo Espírito aqui neste local, Senhor Jesus, cantando junto com a gente. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Te agradecemos por essa chuva maravilhosa, Pai amado. Senhor Deus, nós te pedimos também, Pai, que o teu Santo Espírito nos conduza nesse dia de ceia, Senhor Deus, em quebrantamento, Senhor Deus. Nos dá, Senhor Jesus, um coração, Pai, mole, Deus. Um coração que crê na tua palavra, que pratica a tua palavra, Senhor Jesus. Tira qualquer coisa que nesse momento, Pai, possa estar, Pai, tomando conta da nossa mente, do nosso coração, Senhor Jesus. Nos transforma, Senhor Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje, nesta manhã, Senhor, para te conhecer e fazer a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, essa passagem, ela descreve o que? A incredulidade do povo de Israel, como está registrado em Números, capítulo 13 e 14, se você depois quiser ler em casa, tá? Então ele fala, né? E aí o autor de Hebreus, ele traz à tona essa mensagem. O povo, ele tinha uma missão. Qual que era a missão do povo? Era sair da escravidão do Egito, peregrinar pelo deserto em direção a Canaã, né? Em direção à terra prometida. Mas em virtude da sua incredulidade, da incredulidade do povo, eles não chegaram à terra prometida. E o texto é claro, olha no verso 19 o que diz. Alguém lê para mim, por favor? Verso 19. Por causa da incredulidade, obrigado, Fernando, não puderam entrar. Olha como essa questão da incredulidade é algo forte, né? E aqui o texto é interessante porque ele faz uma comparação. O que o autor aqui, a palavra de Deus, está querendo nos dizer? Ele diz assim: olha gente, olha igreja, olha para Moisés, olha a missão que Moisés tinha. Moisés, ele foi, né? Um profeta, um arauto levantado por Deus para ir até o Egito, voltar, né, para o Egito, tirar o povo que estava passando por uma severa escravidão, libertar o povo e conduzir o povo pelo deserto por meio da palavra de Deus. Moisés, né, ia na presença de Deus, Deus falava, Moisés levava a palavra para o povo. E tantas coisas que depois nós vamos ver aconteceram. E o que o autor está querendo mostrar para a gente? Ele está querendo dizer assim para nós: olha igreja, vocês estão vendo o ministério de Moisés? Cristo, ele tem o mesmo ministério. E é isso que nós comemoramos hoje. Jesus,
Ele vem e nos liberta da escravidão do pecado. Ele nos tira dessa escravidão. E nos conduz para a terra prometida, Jerusalém, a nova Canaã. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. É o mesmo ministério. E essa comparação que o autor está querendo fazer e que a gente precisa entender. E ele chama a atenção por quê? Ele diz que aquele povo, ao invés de ouvir a voz de Deus, eles endureceram o coração. Eles foram ingratos e incrédulos. E nós estamos vivendo a mesma situação. A palavra de Deus é pregada. A luz veio ao mundo, Jesus Cristo. É isso que nós comemoramos hoje, né? O sacrifício de Cristo. E como nós temos nos portado diante da palavra que Jesus nos dá. Com incredulidade, com ingratidão. E essa comparação do ministério. E aí tem uma frase do Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte, todo mundo gosta do Augusto Nicodemos, né? Por isso que eu trouxe essa frase, aqui não sou eu que estou falando. Olha o que ele diz. Se os que endureceram o seu coração sobre o ministério de Moisés foram castigados duramente, quanto mais aqueles que endurecerem o seu coração sobre Cristo, que é maior que Moisés. Que é maior que Moisés. Então essa palavra, ela está nos falando que o fato de Israel não ter entrado em Canaã, Israel não entrou em Canaã, aquela geração, né, não entrou em Canaã, serve como um aviso solene para a gente. Quando a gente lê esse texto, a gente vê uma placa, sabe aquela placa? Cuidado, curva perigosa. É isso, é um aviso, né, para a gente. Qual o aviso? Cuidado com a incredulidade e a ingratidão. Tomem cuidado. E nessa manhã, eu quero ver 3 pontinhos bem breves com a gente. Primeiro ponto, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Segundo, não endureça o seu coração. Terceiro ponto, ingratidão a Deus. Primeiro ponto, verso 7, diz o seguinte: ouça a voz do Espírito Santo. Versículo 7. Assim como diz me ajudem. Assim como diz Mas olha que interessante, gente. Assim como diz o Espírito Santo, e aí ele passa a citar aqui o Salmo 95. O Espírito Santo, ele fala por meio do quê? Da sua palavra. Então, o autor aqui, ele está reafirmando, né, algo que a gente conhece muito bem e já sabe, que a palavra de Deus fala. O Espírito Santo fala por meio da palavra de Deus. Então, a Escritura é inspirada por Deus. E você ouvir a palavra de Deus é ouvir a Deus. O Espírito Santo fala ao homem por meio da sua palavra. O autor está dizendo aqui, vocês querem ouvir o Espírito Santo? Leiam Salmos, não só Salmos, leiam o Antigo Testamento, não só o Antigo Testamento, leiam toda a Bíblia. Vocês vão ouvir o Espírito Santo. E às vezes, né, gente, nós... lembra que a gente, como se diz, a gente enfeita o pavão, né? Ele já é bonito, não precisa ficar enfeitando. Então, quando se fala em ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo, a gente fica pensando naquelas coisas grandiosas e o Espírito Santo quer falar ao nosso coração por meio da sua palavra. E aí, às vezes, a gente está preocupado, né, com essas coisas, né? Lembra, comentei o céu abrindo, daqui a pouco, né, acontece uma coisa extraordinária e que pode acontecer, não duvido, né? Mas o meio comum para Deus falar com a gente é por meio da sua palavra. E aí entra uma questão. A gente tem estudado a palavra de Deus? A gente tem feito
devocional em cima da palavra de Deus? A gente tem meditado na palavra de Deus? A gente tem ouvido o Espírito Santo? Primeiro ponto, para a gente evitar a incredulidade, evitar a ingratidão, evitar a dureza de coração, é a gente ter uma vida voltada à palavra de Deus. João Calvino disse, um grande teólogo, né? O que encontramos nos livros dos profetas são as palavras de Deus e não as dos homens. Palavra de Deus e não a dos homens. Se a gente quer ouvir o Espírito Santo, nós precisamos voltar para as Escrituras. Deus, ele ainda fala, e nos fala por meio da sua palavra, gente. Por meio da sua palavra. Nós temos que desenvolver um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é por meio da sua palavra. Você realmente tem tirado um tempo para ler a palavra de Deus? Para meditar na palavra de Deus? Ou você tem terceirizado, né? Sabe a terceirização? Alguém vai fazer por mim. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem, eu vou ver um vídeo, lá no domingo vão falar alguma coisa, né? A gente acaba terceirizando. Deus, ele quer que nós se relacionamos com ele intimamente, cada um de nós, né? E é isso que a gente deve fazer no nosso íntimo. Segundo ponto, gente, não endureça o coração. Olha o verso 8. Não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Gente, todos nós, é interessante que aqui o coração duro, ele está ligado à provação. Coisa maravilhosa, nós vamos passar por provação. Nós vamos passar por desafio, nós vamos passar por momentos difíceis. E Deus, ele nos prova. Eu acho que o exemplo mais bonito que nós tivemos a oportunidade na reunião dos homens de ouvir é o exemplo de quando nós estamos fazendo uma prova e essa prova, quando nós passamos, acertamos, nós vamos passar para o ano seguinte, certo? Todos nós tivemos isso no colégio. Nós passamos por provas. E esse é o exemplo das provas que Deus, ele aplica com a gente. O professor, enquanto aplicava a prova, ele não estava presente? Deus, ele está presente no momento da prova. A gente não pode esquecer disso. E quando nós somos aprovados, nós estamos evoluindo, crescendo espiritualmente, passando por um novo ano. Então, nós não podemos endurecer o nosso coração quando nós estamos passando por desafios, quando nós estamos passando por provações. E é normal, gente, nesses momentos, a gente se tornar ingrato, a gente se tornar incrédulo. E olha o povo de Israel, olha esse exemplo. Vamos fazer uma retrospectiva. Então, o povo de Israel, ele foi tirado do Egito de maneira poderosa, certo? Deus livrou o povo de uma escravidão pesada, a Bíblia afirma. Deus mostrou que é maior que todas as divindades egípcias. Cada praga, Deus, ele mostrava que era maior que um deus egípcio. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez brotar água de uma rocha. Fez cair maná dos céus, codornizes. As roupas do povo de Israel não se gastava. As sandálias não se gastavam. Deus envia uma coluna de fogo à noite para iluminar e aquecer. Durante o dia, uma nuvem, né, para refrescar do calor do dia. Milagre após milagre. E como esse povo reagiu? Com incredulidade. Endureceram o coração. E aí quando a gente lê, é engraçado, porque a gente pensa, mas o que povo, né? Misericórdia. Se fosse eu, vendo todas essas coisas, seria o homem mais fiel. Estaria lá do lado de Moisés. Não é assim? A gente pensa. Só que a mensagem para hoje é a mesma. E existe um perigo. Sabe qual o perigo? A rotina espiritual.
o povo se acostumou a ver aquelas maravilhas. O povo se acostumou, imagina, acordava de manhã, tinha comida que caía do céu. O povo reclamava, dizia, ei Deus, isso aqui não está bom, quero um pouquinho mais. Quero um pouquinho mais. E aqui abrindo um parênteses, por isso que igrejas que só oferecem milagre, 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 não conseguem sustentar a fé das pessoas, porque as pessoas querem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A gente acaba entrando numa rotina espiritual e nós somos diferentes. Nós acabamos muitas vezes entrando numa rotina espiritual, perdendo a beleza do sagrado, sabe? Perdendo a beleza da simplicidade de se estar na presença de Deus com alegria e gratidão. A gente muitas vezes pode tornar o nosso relacionamento com Deus mais um compromisso na nossa agenda. Mais um domingo, mais uma célula, mais um devocional que eu vou fazer. E eu quero confessar para vocês um pecado. Eu estava vivendo meses já da minha vida numa rotina assim, alucinante. Fazendo muitas coisas espirituais. Certo? Mas não tendo um relacionamento com Deus. Não tendo relacionamento com Deus. Como que pode, Como que pode a gente fazer coisas espirituais desde o momento que acorda até o momento que dorme e não ter relacionamento com Deus? Isso pode acontecer, sabe? Porque a gente entra no automático. E a gente acha que se relacionar com Jesus é simplesmente fazer algumas tarefas que vai agradar a Deus. E na verdade nós estamos distante de Deus porque não estamos tendo intimidade com Deus por meio da sua palavra. E às vezes a gente se torna religioso sem saber. Então, o povo duvidou de Deus. Murmurou contra Deus, foi ingrato, e aí provocou sua ira. E aí, a ira de Deus é provocada no quê? Na ingratidão. Olha o versículo 10, gente, que diz: por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, olha só, o seu coração está sempre se desviando. Gente, começa no coração. Começa no coração. O seu coração está sempre se desviando. E eles não reconheceram o quê? Não reconheceram os meus caminhos. Sabe o que é ingratidão? Não é você brigar com Deus. Que de vez em quando a gente vai lá e diz, o negócio está difícil. Ingratidão é você não reconhecer o que Deus tem feito na tua vida. É não reconhecer o que Deus já fez. A gente lembra que Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é todo poderoso, Ele é soberano, Ele está em todos os lugares. Ele abençoa nossas vidas. E quando você coloca a força do sucesso e das coisas que têm acontecido na tua vida pela tua capacidade somente, só pelos teus esforços, só porque só por isso você está sendo ingrato com Deus, porque nós não reconhecemos que apesar de nós nos esforçarmos, apesar de nós trabalharmos, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele tem nos abençoado. E muitas vezes nós olhamos para a ferida, só para a ferida, só para o problema, só para o desafio, e tornamos o quê? A ser ingratos, e ter um coração duro. O Senhor revelou o seu amor para cada um de nós, assim como fez com o povo de Israel. Ele revelou o seu amor, e muitas vezes a gente vira as costas para Jesus. Quando nós não ouvimos a palavra de Jesus e não colocamos em prática. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, ouvir a sua voz. O que é o pecado?
que é a incredulidade, né? O que é a ingratidão? É algo contra a bondade de Deus. É contra a bondade de Deus. É uma afronta à graça de Deus. Dá uma olhadinha lá em Números 14. E para finalizar a mensagem, Números 14, versículo 11. Números 14, 11 diz o seguinte. Essa é a história aí com o povo de Israel, né? Olha só o que o Senhor disse. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Até quando a gente vai se recusar a crer em Deus, né? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Sabe o que Deus está dizendo para o povo e está dizendo para nós? Até quando a gente ainda vai alimentar um coração incrédulo muitas vezes? Olha tudo que Deus fez, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus vai fazer ainda. E aí Deus ele diz, será que eles não viram todas as coisas que eu fiz? Quantas coisas Deus já fez na nossa vida. Sabe qual o maior milagre? A nossa conversão, gente. A nossa mudança de rumo, a nossa mudança de vida, a nossa mudança de mentalidade. Sabe por que nós estamos aqui hoje, domingo de manhã, frio e chuva? Isso é um milagre, porque o Espírito Santo conduziu cada um. Nós somos a nossa família, nós somos uma família em Cristo Jesus. E talvez no teu coração deve ter dúvidas sobre algumas coisas. Logo mais nós vamos entrar na ceia e a gente às vezes olha, oh Jesus, comer pão, tomar suco, que coisa! Muitas vezes a gente fica incrédulo. Por que essas coisas? Por que fazer isso? Jesus, ele sabe que nós iríamos ter dificuldade para crer. E ele deixou um sinal. Ele deixou um símbolo. O sinal, o símbolo, né? Pensa aquele bilhete que você anota, que tem que te lembrar de alguma coisa que você vai esquecer. Aquele sinal da placa de cuidado para te dizer, opa, está querendo me mostrar alguma coisa. O pão e o suco é um sinal para a gente lembrar das palavras de Jesus, para lembrar a gente de tudo que Ele fez e lembrar que a gente não mereceria tanto amor. A gente não mereceria tanta graça. A gente não mereceria tanta misericórdia. Como se não bastasse, Jesus ainda chama a gente para sentar à sua mesa. E Ele vai dividir o pão. E Ele vai abrir o vinho. E a gente vai estar junto na presença dEle. Essa é a ceia. Que nós possamos ter um coração grato. Grato, gente, em meio aos desafios e às provações, que nós possamos realmente ter fé. Vamos baixar nossa cabeça? Fechar os nossos olhos? E eu gostaria de te perguntar, como está teu coração? Realmente você tem crido em Deus nos momentos de dificuldade? Você realmente tem tido fé inabalável? Você tem tido gratidão na tua vida,
Você tem agradecido a Deus pelas coisas que Ele tem feito, pela sua palavra? Você tem agradecido a Deus até pelas coisas difíceis? Deus, Ele é soberano. E Ele nos chamou para estarmos juntos, fazer parte da mesma família. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento de ceia, Senhor Deus. Pai, nos dá um coração, Pai, mole, Senhor, um coração quebrantado, Senhor Deus. Pai, que nós possamos nos derramar diante de Ti, Senhor Jesus. Tira esse coração de pedra, Senhor Deus. Se alguém aqui nessa manhã, Senhor Jesus, que está, Pai, com alguma dúvida, Senhor Jesus, remove isso do coração, Pai. Que o Teu Santo Espírito quebrante, Pai, todas as nossas dúvidas, todas as nossas incertezas, Senhor Deus. E que nós possamos, Pai amado, com fé, Senhor, com gratidão chegar a Ti, Senhor. E nós Te agradecemos, Pai, por esse momento maravilhoso, Senhor Jesus, que nós lembramos do Teu amor, do Teu sacrifício por cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém.